Gostaria de começar a semana, nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, com um versículo da Palavra de Deus que é bonito e diz assim: Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. João 15, 16. Meu irmão, minha irmã, minha saudação de saúde, de paz para você, para sua família nesta manhã. E é hora de nós rezarmos o Evangelho do dia, desse dia 18 de outubro. Hoje é Lucas 10, capítulo de 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Evangelho de hoje, a página do Evangelho de hoje, apresenta Jesus que envia em missão 72 discípulos, além dos 12 apóstolos, claro. Jesus envia em missão mais 72 discípulos. O número 72 indica provavelmente todas as nações. Sabe por quê? Porque no livro de Gênesis são mencionadas 72 nações diferentes. Então o número 72 indica provavelmente que o Evangelho, que a Boa Nova, é para todas as nações. É uma linguagem simbólica que quer nos ajudar a perceber que Jesus quer anunciar o seu reino é para todo mundo, o povo todo que está sobre a face da terra. Assim, esse envio retrata a missão da igreja de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Aqueles discípulos, Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rezem então ao Senhor da messe para que mande trabalhadores à sua messe. É assim que Jesus orienta os seus discípulos, tá bom? E logo no início, ele já dá uma orientação que eu achei muito profunda. Jesus diz assim: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa orientação para mim ela é fascinante, porque às vezes, com esse mundo cheio de crueldades, cheio de concorrência, a gente corre um risco de pensar que Jesus nos envia como lobos no meio de outros lobos, e isso não vai dar em nada. Jesus muda a dinâmica. Ele diz: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, ele nos envia com simplicidade. Ele nos envia com capacidade de escutar e não de brigar, não de ser mais um igual aos outros que estão por aí concorrendo, brigando. Então, nosso Senhor dá essa orientação para nós. Esse pedido de Jesus é sempre válido. Sempre devemos rezar ao dono da messe, sempre devemos rezar para que o Senhor nos ensine a chegar como cordeiros e não como lobos, tá? Se aproximar das pessoas de uma maneira humilde, humana e fraterna, né? Ao enviar os 72 discípulos, Jesus dá instruções precisas que expressam as características da missão. Já começamos a falar sobre isso, mas continuamos. A primeira já vimos: rezem. A segunda: vão. E depois: não levem bolsa, nem sacola,
digam a paz esteja nessa casa, permaneçam naquela casa, não passem de casa em casa, curem os doentes e digam a eles: o reino de Deus está próximo de vós. E se não receberem vocês, saiam para as praças e se despeçam. Essas são orientações de Jesus que, de uma maneira muito rápida, nós recordamos com você. Pedimos a você que Jesus ilumine o seu coração, pedimos a Deus que o abençoe e proteja todos os dias e que de alguma maneira você descubra uma maneira, um modo de ser missionário no coração da comunidade, no coração da sua família. Precisamos de uma igreja missionária. Ah, como precisamos de um coração apaixonado por Jesus e que sabe aproveitar os momentos oportunos para fazer com que cada irmão e irmã encontre a salvação, encontre o caminho do bem, encontre a saúde, o bem-estar com o Evangelho. Que você seja iluminado pela palavra nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.